E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, bem-vindo ao Papo Otaku e hoje eu vou falar sobre Naruto. Mas antes, já se inscreveram no canal? Ele tá crescendo, ele chegou aos 300 inscritos. Eu nunca imaginei que ia ser assim, não digo rápido, mas assim, é muito incrível 300 pessoas estarem inscritas no meu canal, sabe? Eu comecei ele tem menos de 2 meses e eu tô vendo ele crescer assim de uma maneira tão legal. Eu tô gostando muito, muito, muito de fazer isso, de verdade. Então, se tu ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com um amigo que gosta de Naruto também, que eu sei que tu tem algum. E vamos lá. Então, pessoal, pra quem não sabe, Naruto é um dos meus animes favoritos. Eu adoro, assisto desde criança. Eu tenho tatuagem de Naruto. De verdade, ele é incrível pra mim. E hoje eu vou falar de 6 personagens muito bons de Naruto. Então, só pra vocês entenderem, não tá em ordem de qual eu gosto menos, qual eu gosto mais. São só 6 personagens que eu gosto muito, que eu acho que vocês também vão gostar e vai dar pra explicar os motivos do porquê. Porque é óbvio, mas enfim. Então, eu vou começar com o Jiraiya. O Jiraiya é aquele personagem que tu começa sem entender direito porque que ele tá na história, se é só pra ser o sensei do Naruto, aquele cara que vai ensinar alguma coisa pra ele e depois vai sumir por um tempo, mas logo tu percebe pra que ele tá ali. Ele é a figura paterna pro Naruto, além do Iruka sensei, que muitas vezes é visto mais como um irmão mais velho do que uma figura paterna. O Jiraiya assume esse papel, porque ele é o padrinho do Naruto, ele era muito próximo dos pais dele, e ele é um dos senins lendários. Ele não é só forte, ele tem uma personalidade muito boa, ele é muito original no design, ele é muito único na personalidade. Querendo ou não, molda um pouco da personalidade do Naruto nessa transição de pré-adolescente para adolescente. Fora que a forma como ele morreu é muito, muito incrível. Pra mim foi a morte que eu mais senti em todo Naruto. Não foi Itachi, não foi os pais do Naruto, foi o Jiraiya, porque ele era a figura paterna do Naruto naquela altura, ele foi daquele jeito, doeu muito. Mas enfim, muito bom. Fora, claro, que os momentos de comédia do Naruto ficavam incríveis com ele. Aquela coisa assim dele ser meio pervertido, engraçado, falar umas piadas de duplo sentido, muito bom. Agora o próximo, ele passa despercebido por muita gente, porque ele não é forte, não tem um super poder assim no universo de Naruto, mas ele é muito inteligente, e isso faz toda a diferença na hora de construir uma narrativa pra ele. Eu tô falando do Shikamaru. Desde o clássico dá pra ver que ele tem algo mais, ele consegue lutar de uma maneira muito racional, ele sabe quando ele tem que continuar ou não, se ele consegue ou não. Muitos movimentos à frente, ele já consegue ver e saber se aquilo vale a pena ou não vale. Então, a minha confirmação mesmo veio no arco do Asuma, quando ele morre e o Shikamaru se vê na obrigação de vingar a morte do sensei dele. Então, aquela luta contra o Hidan, ou melhor, aquele episódio onde ele tá passando pelo luto, pela perda do Asuma, onde tem o velório dele, ele não vai. Tem uma estética muito única que faz eu gostar muito daquele episódio, mas também reforça o quanto que o Shikamaru é profundo, o quanto que ele é adulto mesmo sendo um adolescente, sabe? Ele é um dos personagens mais interessantes de todos, assim, do grupo ali do Naruto, dos 16 anos. Eu acredito que ele é o melhor amigo do Naruto, não é o Sasuke. O Sasuke é muito mais uma figura rival, platônico, algo do gênero. O Shikamaru, que é o verdadeiro melhor amigo do Naruto, tanto que ele vira o conselheiro do Hokage quando o Naruto vira Hokage. Enfim, ele é muito esperto, o design dele também é muito bom, gosto muito, mas o estilo dele, a forma como ele fala, a forma como ele se porta, aquela coisa meio despreocupada, mas ao mesmo tempo muito atento a tudo, deixa ele um personagem muito mais profundo e muito mais interessante. Se vocês quiserem gostar dele, tem que assistir o arco do Asuma de novo com esse olhar, onde ele é um personagem muito mais bem construído, que tem motivos pra se vingar, que tem pra quem cuidar agora, ele tem com quem se importar muito mais agora, sabe? Então, ele é um dos meus personagens favoritos. Cara que eu sei que muita gente não gosta, não é nem assim, não lembra dele, não gosta mesmo, que é o Sasuke. Eu sei que ele é um pouco difícil de se gostar, porque ele é um pouco
Ele é um pouco assim, chato na dele, tem aquele estilo assim de personagem que tem em todo anime, que ele é isolado porque quer, tem um passado meio tenebroso, mas é isso que faz dele o rival perfeito pro Naruto e o motivador pro Naruto crescer como cresceu em todos esses episódios. Ao mesmo tempo também que, mesmo sendo um pouco chato essa forma que ele lida com as coisas, primeiro no clássico sendo uma pessoa isolada, depois no Shippuden sendo falando pouco, fugindo, continuando com fora da aldeia, da Folha. Isso tudo dá pra entender, porque ele tem um trauma muito pesado do passado. Ele descobriu que o irmão dele fez tudo aquilo não porque queria, mas porque era uma obrigação e não tinha mais o que fazer. Ele entendeu que Konoha e todo o sistema ninja estava corrompido e tinha que ser feito algo, talvez não do melhor jeito, mas ele percebeu que tinha que mudar alguma coisa e ele foi atrás disso. A forma como ele foi um pouco precipitada? Foi. Mas eu acho que isso foi muito importante pro personagem crescer também, para depois, no arco da Guerra Ninja, ele ganhar destaque, e depois também na luta contra o Naruto no Vale do Fim, ter todo esse desfecho. E depois, claro, ele foi evoluindo muito mais, ele foi entendendo a importância de um shinobi, de um shinobi que atua nas sombras, como era o Madara com o primeiro Hokage, mas tendo uma outra visão, então não seguindo os mesmos passos do Madara. E é muito bom ver um personagem crescer tanto assim, se tornar tão interessante. Eu arrisco dizer que poucos personagens de Naruto são desinteressantes. Alguns poderiam ter mais destaque, isso sim. Tirando um que outro, tipo o Choji, que é muito chato, a maioria é muito interessante. E o Sasuke é um deles. Fora que toda a gama de poderes dele é muito legal. Claro, a gente tá falando de um co-protagonista, então ele vai ter muito destaque, mesmo que ele não apareça tanto em boa parte do anime, porque ele é um ninja renegado, não tá no grupo do Naruto, ele tem muitos momentos de interação bons, assim, com outros personagens, que vale a pena dar uma atenção pra ele e ver ele com outros olhos também. Porque uma pessoa que perdeu toda a família na frente dele não ser daquele jeito é quase que impossível. Agora eu vou pra um que eu acho muito legal, que é o Killer Bee, o nosso rapper. Ele é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é muito engraçado, muito desligado, dá pra entender porque que ele é assim. Ele é aquela pessoa que não se importa com os outros porque ele sabe que as pessoas vão julgar ele, que ele é mal visto pelas pessoas da aldeia, como o Naruto era também. Acho que todos os Jinchurikis sofrem com isso, de exclusão, de preconceito, de marginalização, e ele não deixa isso abalar ele. Ele sempre foi do jeito que ele é irmão do Haikage, mas mesmo assim, ele sabe que ele vai passar por muita dificuldade, vai ter muito desafio, então ele desde cedo aprendeu a ser quem ele é e não tem vergonha disso, isso é o mais legal. Fora que ele sabe usar muito bem o biju dele, o Hichibi, e é muito interessante ele ensinando o Naruto as técnicas, ele mostrando que tem como ter uma relação diferente com o biju dele. Acho que se não fosse pelo Killer Bee, seria muito difícil a história de Naruto achar uma outra maneira do Naruto se aproximar da Kyuubi. Eu acho que foi o Killer Bee que fez toda a diferença para a história se desenvolver de uma forma onde o Naruto vira amigo da raposa, cria uma relação muito legal de se ver na história. Ele é muito importante pra isso, fora que a luta contra o Sasuke, onde ele dá um pau no Sasuke, é muito legal. A forma como ele luta com todas aquelas espadas, ele usa toda a artimanha dele pra fugir, porque ele sabe que tá difícil, ele não nega isso. Tanto que ele solta um tentáculo pra poder fugir. Isso é sinal que o Sasuke tem força sim, tá? Muitos falam que não sei o quê, que ele ganhou na sorte, mas não. Ele foi difícil sim. Mas o Killer Bee é mais velho, tem mais preparo, tem muito chakra, então ia ser difícil pro nosso amigo Sasuke. Partindo agora pro protagonista, o Naruto. Eu acho que Naruto só é Naruto porque o personagem principal tem uma história muito boa, uma jornada do herói muito clássica. O personagem começa como uma criança completamente excluída, que ninguém gosta, que todo mundo tem medo, porque tem um poder muito grande, o que eu acho um erro nisso,
a história tem que ser desenvolvida dessa maneira, onde todo mundo exclui ele porque ele tem um poder, então, tipo, praticamente eles estão jogando ele pra se tornar uma pessoa ruim. Mas o Naruto é tão legal que ele não se torna uma pessoa ruim. Ele vai tentando mostrar pras pessoas que ele é melhor do que elas. E isso é muito legal. O Naruto, ele tem uma história muito boa. O meu cachorro se chama Naruto, pra vocês terem noção. Enfim, ele ser um órfão também, tu cria muita empatia com ele fácil, porque ele é um personagem chato. Por muito tempo em Naruto. No clássico, quase todo, ele é chato, alguns momentos que ele tem uma força assim muito grande. No Shippuden ele continua um pouco chato no início, mas depois ele ele cria consciência da importância que ele tem, a responsabilidade que ele tem, então muda completamente a forma como ele age. Mas mesmo assim, ele sendo um personagem chato, tu cria muita empatia com ele. Ele é órfão, ele tem muito poder e não sabe como usar, ele é subestimado por todo mundo, então tudo isso faz com que tu goste muito dele. Fora a relação dele com a Kurama, com o próprio Sasuke, cria muita empatia, a gente acha muito interessante e quer saber sempre mais dele. Tanto que é o Naruto que segura em muitos momentos Boruto, que é uma história que tem muitos problemas, mas que o Naruto continua sendo muito interessante pra história e só se desenrola por causa do Naruto. E pra fechar, o nosso querido, acho que é o personagem preferido de muita gente, Gai Sensei, Maito Gai. O cara foi considerado pelo Madara o mais forte em taijutsu de toda a história. Tem noção disso? O maior Uchiha viu o valor em alguém que só usa taijutsu e falou: cara, tu é muito bom. Tu fez com que eu sentisse vontade de lutar. Tem noção disso? O Gai é muito interessante. Fora que é muito engraçado a forma como ele tem a relação dele com o Kakashi, a forma como ele cuida do Rock Lee também é muito interessante. É um personagem que toda vez que aparece em tela, rouba a cena. Não importa quem tá ali com ele, pode ser o Kakashi, pode ser o Madara, pode ser o Naruto, qualquer um. Ele vai roubar a cena, seja pelo jeito dele ser muito exagerado ou pelo poder dele de força bruta. O cara é muito bom, não tem. Ele é muito interessante também. A história dele, quando foi contada brevemente ali do pai dele, entende o porquê que ele tem tanta força de vontade, o porquê ele nunca desiste e o porquê ele conseguiu superar tantos personagens. O Maito Gai é um dos melhores, mesmo tendo pouquíssimo tempo de tela perto de alguns outros, ele é um dos melhores personagens, não adianta. Ele é interessante do início ao fim. Não ter morrido abrindo os 8 portões mostra o tamanho da força dele e o tanto que ele poderia ainda crescer mais, porque aquilo ali é pura força de vontade. Ele não tem um Sharingan, ele não tem excesso de chakra, ele só tem as perninhas dele e a vontade de superar todo mundo. O cara é incrível. Então, pessoal, esses foram 6 personagens de Naruto que eu trouxe aqui, que eu gosto muito. Tem muitos outros, tá? Tem outros que eu posso fazer até uma parte 2 do vídeo falando de alguns outros, mas esses são os 6 que eu resolvi trazer porque cada um é muito diferente do outro, tem papéis diferentes na história, pesos diferentes também, mas todos são muito interessantes. Eu quero saber de vocês, qual é o personagem favorito de vocês, qual é aquele que toca o coração, que vocês sempre vão lembrar e sempre vão falar pros outros qual personagem que eu gosto muito em Naruto, qual é o primeiro que vem na cabeça. Quero saber de vocês. Obrigado por assistirem até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Se tem o botãozinho do hype, talvez já tenha, hypem ele, que vai ajudar muito a entregar esse vídeo para outras pessoas. Eu sei que é um canal pequeno, mas ele é feito com muito amor, muito carinho para vocês que gostam de anime, gostam de falar de animes. Se vocês derem opinião aqui, eu vou ler, vou responder todas. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Lucas, aqui é o Papotaco. Até a próxima.